Olá, paz seja convosco. Quantos dias duraram as chuvas do dilúvio? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje vamos ler Gênesis capítulo 7. Não saia daí. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe também no grupo da família, da sua congregação. Vamos ler a Bíblia toda com a ajuda do Senhor. Vamos lá, minha gente. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, chegamos em Gênesis 7. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe digitado aí, nós vamos responder. A pergunta do dia é essa: quantos dias duraram as chuvas do dilúvio? Daqui para frente nós vamos ver detalhes dos dias que Noé ficou na arca e também dos dias que realmente choveram, né? Às vezes a chuva é pouco tempo, mas o volume de águas é grande. E no caso do dilúvio, nunca tinha acontecido algo igual. Nosso cronograma é esse daí, nós já estamos em 3 livros, Gênesis, João nós já lemos e terceira João estamos lendo de tarde. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim, geração. Bem, depois de quê? Depois disse o Senhor a Noé. Depois da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Depois da corrupção do gênero humano. Ok? Então algo aconteceu ali fora do padrão e Deus decidiu destruir a humanidade. Então, depois daquele acontecimento, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Eu falei, acho que foi ontem, que um aluno do seminário disse: ó, pastor, o Noé foi um péssimo pregador, pregou 120 anos, só se converteram 8 pessoas, né? Ou não ganhou quase ninguém. Eu falei: engano seu, ele ganhou a sua casa. Entra na arca, tu e a tua casa, tu e a tua família. Feliz do homem que pastoreia a sua casa. Se você é pastor, é obreiro, sua primeira congregação é sua família. Se você não pastoreia bem a sua família, não está apto a pastorear ninguém. Versículo 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. Estamos no capítulo 7, né? 7 e 7. O macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho e a sua fêmea. Então, os animais limpos eram 7 e os animais não limpos, apenas 2. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Sobre a face de toda a terra. Opa, aqui. Vejam que não se trata aqui de ideologia de gênero, não se trata de invenções humanas, se trata de sobrevivência da espécie humana e dos animais, macho e fêmea. Imagine se Noé dissesse: olha, clube do Bolinha, só vão os homens na arca. Acabou a história da humanidade, the end, fim, já era. Só ia até ali, né? Ou então, se as filhas dos filhos de Noé, as noras, e a mulher de Noé dissesse: nós somos feministas, eles não, vamos só nós na arca. The end. Acabaria a história. Fim. Né? Mas graças a Deus que o Senhor orientou a Noé
e ele colocou macho e fêmea, eles, né? E de todos os animais. Porque passados ainda 7 dias, é o capítulo 7, 7 animais, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Desculpa. Então aqui já responde a pergunta de hoje. Quantos dias choveram, né, sobre a terra? 40 dias e 40 noites. 40 é um número interessante na Bíblia. Eu escrevi uma mensagem para o boletim da igreja, quando eu fiz 40 anos, a importância do número 40, e eu escrevi uma mensagem com 40 vezes a palavra 40, que realmente é muito interessante, esse número é muito representativo. Por isso Moisés jejuou 40 dias, representando a lei, Elias jejuou 40 dias, representando os profetas, e Jesus jejuou 40 dias, representando a nova aliança. 40 é um dia, é um tempo, né, especial para fazer um propósito, seja de oração, seja de jejum. É um dia também, um tempo, né, também para juízo. Por isso choveu 40 dias e 40 noites. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Feliz do homem, do líder, do pai de família, do pastor, do obreiro, que faz tudo conforme o Senhor ordena. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Outro detalhe, o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. A corrupção do gênero humano foi no capítulo 6 de Gênesis, né? 6 é o número do homem, o número das impossibilidades, o número das limitações. 7 é o número completo, é o número de Deus, é o número completo e perfeito, mas 6 é o número do homem. E, coincidentemente, ou cristocidentemente, o dilúvio veio no ano 600 de Noé. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Quem tem ouvidos, ouça. E aconteceu que passados 7 dias, olha aí, capítulo 7, né? 7 animais, e Deus prometeu, daqui a 7 dias virá chuva. Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, repetindo, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Quando nós vemos a narração da criação, nós vimos que tinha águas de cima e águas de baixo, alguma coisa assim. Uma criação programada para que o planeta Terra fosse o lugar perfeito para o homem habitar, o paraíso, literalmente. Dizem alguns teólogos que havia uma camada de água entre o Sol e a Terra. Seriam as comportas que se abriram. Essa camada de água fazia com que o clima da Terra fosse 100% perfeito para o homem sobreviver. Um paraíso. Mas agora, Deus está destruindo a humanidade. E agora essas comportas vão se abrir, né? Todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Interessante, né? E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Essa é a nossa resposta. E no mesmo dia entraram na arca de Noé. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. De toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne. Vou repetir: os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como o Senhor Deus tinha ordenado, e o Senhor o fechou, por dentro. O Senhor deixou eles, trancados lá dentro, digamos assim. O Senhor deixou todos até que acabasse a chuva. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, ou seja, virou um oceano, o planeta Terra. Existem várias culturas que têm lá do seu jeito uma história parecida com a história de Noé, o que mostra que em algum momento as águas subiram na terra, né? Nós não precisamos disso porque nós cremos na palavra de Deus. Tem um homem que escreveu um livro e a Bíblia tinha razão. Ele começa a pesquisar para dizer que isso tudo é conto de carochinha, isso tudo é historinha, é fantasia, não é verdadeiro. E esse homem, conforme ele foi pesquisando, ele foi encontrando coisas sobre a arca, indícios de que a palavra de Deus estava falando a verdade. E ele então escreveu o livro. E a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão. Não lembro agora o nome do autor, mas ele escreveu esse livro, se converteu, porque ele descobriu que a Bíblia tinha razão. Então a arca andava sobre as águas, lembrando que lá no capítulo 2 de Gênesis diz que não havia chovido sobre a terra, mas apenas um vapor subia, ou seja, a terra era regada, nem precisava chuva vir, porque subia um vapor que regava a terra. A terra foi criada em condições perfeitas, para o homem habitar, né? Então, como não tinha havido chuva, então agora eles estão vendo essa quantidade, esse volume de água pela primeira vez. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Desde o Himalaia até o Morro do Mendanha, ali onde eu moro, todos cobertos. O Pão de Açúcar, Cristo Redentor, todos cobertos. Aliás, até hoje os achados arqueológicos, encontram pedras nas montanhas que são características de lugar que já foi mar. Então apesar de nem todos acreditarem na Bíblia, a própria arqueologia e a história mostra que muitos desses lugares têm um tipo de areia, um tipo de pedra que é exclusivo de um lugar que já foi mar. Vamos lá, versículo 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados acima dos montes, tá? Para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que Deus é Senhor, ele deixou cobrir. O topo do monte estava aqui, ele deixou passar cerca de 7 metros, só para cobrir, só para dizer que ele é Deus e que ele estava derramando aquele dilúvio sobre a terra. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra
na terra seca morreu. Tudo que havia na terra seca morreu. Foi a decisão de Deus para recomeçar com Noé e a sua família. 23, acho que aqui encerra. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Opa, aqui já muda uma coisa muito interessante. 150 dias. Eu perguntei quantos dias choveram durante o dilúvio. Quantos dias de chuva? 40 dias. Agora, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, quase 6 meses, né? Mas ainda não era suficiente para eles descerem. As águas sobre, cobrindo montanhas. Depois dos 150 dias, nós vamos ver no capítulo 8, que na sequência Noé vai soltar uma pombinha, vai soltar de novo, vai soltar o corvo, né? Até que baixem, dá em torno de um ano para eles saírem, porque foi muita chuva que desceu. Então aqui nós terminamos capítulo 7, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Pai querido, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos. Obrigado pela vida dos teus servos, que o Senhor esteja cobrindo de bênçãos e guardando os teus filhos até o dia do arrebatamento, onde todos seguiremos para as mansões celestiais e para as bodas do Cordeiro. Que entre nessa arca, aleluia, da aliança, entre nessa arca celeste, entre nessa arca da igreja, aleluia, o Noé e a sua família. E entre eu e a minha casa, e entre eu, a Márcia, o Nácio, o Naum, a Karen, a Thaís e a Radassa. Que as nossas famílias, que a família de cada um dos teus filhos sejam salvos e eles possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E assim seja, que nós estejamos com a nossa família dentro dessa arca para aquele grande dia do arrebatamento. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu oro e oro pelo Brasil e pela nação de Israel, pela cidade de Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.